Olá, seja bem-vindo à 11ª aula do curso Santo Anjo do Senhor. E esta aula inaugura o nosso terceiro e último módulo, que é exatamente sobre o Anjo da Guarda. Certo? Então, sempre dizendo para vocês que é uma alegria estar aqui com vocês e ter você aqui. Certo? Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, e que talvez você já saiba, é que a existência dos anjos é algo que a igreja tem como certo, ainda que não seja por uma definição dogmática, mas por uma derivação de outros dogmas, ou em especial o dogma da existência dos anjos, né? E isso inclui as inúmeras passagens bíblicas que eu já citei para você aqui no nosso curso, certo? O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 336, nos ensina que desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela assistência e pela intercessão de um anjo. E a própria igreja cita, né, no Catecismo, uma afirmação de São Basílio Magno, que nos ensina que cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para guiá-lo na vida. Okay? Então, deste modo, a vida cristã participa pela fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens que estão unidos em Deus. Então a gente chega à conclusão que os anjos nos ajudam, e isso é uma matéria de fé, certo? Se nós não crermos que os anjos nos ajudam, nós também não cremos na igreja e também não cremos nas Sagradas Escrituras. Agora, crer que cada um tem um anjo da guarda pessoal não é uma matéria de fé, ou seja, não é um dogma, mas é uma crença que comumente é aceita por todos os católicos ao longo da história da fé, ao longo da história da nossa igreja. Então, assim como nós honramos a Deus com a nossa devoção, né, também honramos aos seus amigos e heróis, que são os santos. Então, partindo desse pressuposto, nós cometeríamos um grande erro se nós não honrássemos e não invocássemos as suas primeiras obras-primas, que são os anjos. Esses anjos que povoam o céu e protegem a terra, em especial aquele que foi designado por Deus para a nossa proteção, certo? Então, assim como nós cremos nos santos assim como nós cremos nos santos que estão intercedendo por nós, também podemos e devemos crer nos santos anjos, em especial no anjo da guarda, ok? Então, segundo a teologia tomista, que é a teologia que norteia aqui o nosso curso, para cada homem é delegado um anjo da guarda. Quando a gente fala homem, a gente fala da raça humana, não necessariamente do gênero masculino. Tá? E a razão por isso é que a guarda dos anjos é uma execução da divina providência, vai dizer São Tomás de Aquino, em relação aos homens. Ou seja, é da vontade de Deus, é da providência divina que existam anjos que guardem a raça humana. Ou seja, naquilo que nós chamamos de economia da salvação, Deus quis usar dos anjos para auxiliar os homens naquilo que diz respeito à salvação dos mesmos. Deus pode salvar qualquer criatura dotada de vontade e de alma, né, como ele bem entender. Mas ele quis usar das suas criaturas para auxiliar as outras criaturas. Certo? E uma coisa que a gente precisa recordar aqui, só a nível de fixação do conteúdo, que os anjos da guarda, eles estão na última hierarquia dos anjos, né? E eles pertencem ao coro dos anjos. Quando a gente fala hierarquia dos anjos, é a hierarquia celeste, aquela que vocês já acho que já estão carecas de saber ao longo desse curso, né? Então, você sabe que existe a categoria superior, a categoria média e a categoria ínfima. Então, lá na categoria ínfima, não é nem categoria, né? Hierarquia. Na hierarquia ínfima estão os arcanjos, né? Os principados e os anjos. E então, o anjo, ele é o menor coro celeste. Por quê? Porque eles recebem as iluminações
dos outros seres celestiais que estão hierarquicamente acima dele, né? Então recebem desses anjos aquilo que é fundamental à nossa salvação, coisas que são reveladas por Deus aos anjos de hierarquia superior e até chegarem aos anjos de hierarquia ínfima, ok? Então nós precisamos entender também que a guarda dos santos anjos é muito conveniente, em primeiro lugar, no ponto de vista de Deus, né? Então, mesmo que ele possa fazer tudo por si mesmo, num só instante, com um simples ato da sua vontade, Deus quer utilizar das suas criaturas como causas intermediárias no governo do mundo. Ou seja, os anjos estão nesse intermédio entre nós e Deus também, né? Então, isso vem de uma vontade de Deus que não cabe na nossa cabeça, né? Então, a finalidade, os efeitos desse desejo de Deus utilizar dos anjos vem de um conhecimento que vem apenas dele e nos é comunicado ao longo da revelação. Então, além de tudo isso que a gente falou, na custódia dos anjos, na guarda dos anjos, se manifesta também um cuidado de pai que Deus nos dispensa. Ok? Então convém ainda aos próprios anjos, né, o ofício de dar assistência aos homens nas suas necessidades. Porque assim eles difundem o bem sobre os homens. Então, e faz com que os homens se assemelhem mais a Deus e possam exercitar de algum modo a caridade. E também os anjos exercem essa caridade desejando que pela salvação dos seus custodiados, ou seja, nós, cresça ainda mais a glória de Deus. Porque um anjo nada mais quer que dar glória a Deus. É para isso que as criaturas foram criadas. Então os anjos eles nos servem com humildade, que é a maneira que expressam o seu amor a Jesus Cristo, que é Deus e que se fez homem para servir os homens e remir, né, a raça humana do pecado, né, o sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa compreender que a devoção aos santos anjos, em especial aos santos anjos da guarda, não é algo particular de algumas escolas de espiritualidade, mas é, na verdade, um meio seguro de salvação para todo homem. Ela é uma devoção que é desejada por Deus, mas que, infelizmente, ainda é muito mal aproveitada pelos católicos. E é por isso que a gente está aqui, nesta aula, nesse curso, para aprender a amar, aprender a ver a importância dos anjos na nossa vida e a construir dia a dia uma relação de intimidade com o nosso santo anjo da guarda. E para que a gente possa fazer bom uso desses santos recursos, nós devemos, antes de qualquer coisa, aceitar com docilidade, né, ou melhor, com a docilidade da fé, tudo o que é ensinado pela igreja a respeito dos anjos da guarda, sem com que a gente contamine a pureza da doutrina católica com ideias e práticas estranhas a esta mesma fé. Para isso que a gente teve uma aula muito especial no módulo passado sobre as falsas doutrinas, para que a gente não confunda aquilo que é doutrina católica com aquilo que é deformação da doutrina, aquilo que é superstição, aquilo que bebe da doutrina católica para fingir que é algo bom, mas que na verdade não é algo essencialmente bom. Então, para que isso aconteça, para que a gente consiga compreender aquilo que é fé católica, para que a gente consiga entender como que a gente vai se relacionar de maneira católica com os anjos, é preciso alimentar verdadeiramente uma devoção aos santos anjos. Não apenas rezando para eles com mais frequência, mas pedindo a Deus mais fé na presença dos anjos e no auxílio que os anjos têm a nos dar. Então, fazendo esse pedido, nós vamos adquirir com certeza mais confiança na ajuda dos santos anjos da guarda, né? E para que a gente possa ter mais abertura às inspirações que vêm dos nossos anjos. Ainda que no início da nossa vida espiritual,
essas inspirações dos anjos nos pareçam amargas, porque nós precisamos exercer virtudes, nós precisamos fazer renúncias. Então são tantas coisas que os nossos anjos nos indicam que a gente ainda não consegue ter uma noção, porque ainda estamos muito presos a nós mesmos e não entendemos aquilo que é realmente a salvação. Então nós precisamos pedir para Deus que nos auxilie, já que é vontade de Deus que haja anjos para nos guardar, que nós possamos estar mais abertos pela vontade divina, né, ao conhecimento dos santos anjos, ao conhecimento daquilo que Deus quer para nós por meio das suas criaturas. Tá? Então, essa é uma aula, talvez a aula mais curta de todo o nosso curso, tá? Mas por quê? Porque ela foi uma aula inaugural desse módulo do Santo Anjo da Guarda. Na próxima aula nós vamos começar a aprofundar a nossa relação com o anjo, principalmente entendendo o motivo que levou Deus a nos dedicar um guardião que é tão especial e também tão poderoso, certo? Eu te espero na próxima aula e que o bom Deus abençoe você.